E mais 7 minutos. Rapaz, estamos recebendo aqui uma caravana, muita gente a tratar de um assunto importante demais aqui para a nossa cidade, que é o lançamento do passaporte de turismo documentando Araguari. É um fato muito interessante que vai acontecer, e vai acontecer agora, já neste dia 19 de abril. Vai ser muito importante, né? Se tiver isso aqui, tá certo, beleza, né? Vai acontecer agora dia 19 de abril, na próxima sexta-feira. Escolher um lugar muito importante, é o quintal, nosso querido quintal do Rafa, muito bem. Mandar um abraço lá ao Rafael, lá do quintal do Rafa, ali na Minas Gerais, 1584. Esse lançamento do passaporte de turismo, o que é? É documentando Araguari, de autoria do guia de turismo, o araguarino Caleb. Caleb a gente já conhece, né? Caleb Souza. E também do músico e compositor Wanderson Oliveira, documentando Cariri, pois é, Cariri cearense. Então vai ser um grande evento, que inclusive esse evento será apoiado pelo Ecoturismo Araguari, como já falei, do quintal do Rafa, a turma toda lá. Espaço Cultural Dona Helena Ferreira, grande espaço cultural. Esse passaporte de turismo documentando Araguari tem como objetivo incentivar e instigar o turismo cultural e histórico de Araguari. Araguari região, não é isso? Proporcionando inclusive ao usuário aí conhecer um pouco mais das belezas naturais, valores históricos de inúmeros pontos e que se transformaram em marcos turísticos, consolidando como locais de visitação devido à relevância cultural, natural de cada um deles. Inclusive, eu estou recebendo essa informação aqui agora, eu não sabia disso, né? A gente pensa, nós que moramos aqui há tantos anos, pensa que Araguari tem o quê? Meia dúzia de cachoeiras, né? Meia dúzia no máximo, é isso, Edivar? E de repente a gente fica sabendo aqui, através dessas grandes figuras aqui, que Araguari já tem cadastrado mais de 150 cachoeiras. Eu fiquei surpreso, Valmir. Estou surpreso com o documento, estou surpreso com esse passaporte aqui. Que é um passaporte mesmo. É um né? passaporte mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você. Passaporte Araguari. Projeto bem elaborado. Rapaz, isso aqui é para poucos, viu? Eu admiro o trabalho da condição desse livro, porque eu vou te falar, foi muito bem elaborado. Parabéns para vocês, viu? Documentando Araguari. Mas eu quero fazer o seguinte, o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar o Edmar, como eu estava comentando aqui minutos atrás, o Edmar foi um grande incentivador, foi um grande mestre de colocar o rádio em Araguari, essa parte jornalística, não é? Ele me chamou, vamos fazer isso? Eu disse, olha, Edmar, eu não tenho dúvida, porque é música e tal. Não, vamos fazer um programa de 2 horas sem só no bate-papo, só na informação mesmo, né? Elaborou todo o programa, fizemos, deu certo, outros copiaram, nós estamos até hoje, né, nessa situação. Então vamos fazer o seguinte, hoje, nós aqui quase que somos leigos, né? Tem tantos assuntos aqui, não é? Eu sou leigo, Valmir. O Edmar é historiador, é escritor, é radialista, é jornalista, rapaz, é narrador de rodeio, rapaz, é tudo. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o Edmar agora como grande entrevistador do programa. Ele que vai entrevistar essas duas grandes figuras aí, né? Que vai bater um papo com a gente, que é o Caleb Souza e o Wanderson Oliveira, e tratar desse lançamento, desse passaporte turismo documentando Araguari. Edmar, o senhor não é o convidado, não. O senhor agora é o mestre aqui de cerimônia para tratar desse assunto aqui. Vamos tratar do assunto com você, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Valmir Brasileiro, um abraço, muito boa noite. Boa noite ao nosso grande amigo Edivar. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e ser o repórter do fim de tarde com Valmir Brasileiro por um dia. Um abraço também ao meu grande amigo Mateuzinho, grande Mateus, está ali do lado, a gente fica muito feliz. Eu quero agradecê-los por receber aqui esses grandes amigos que são o Wanderson, lá de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cis,
e o nosso Caleb Araguarino, a Rose, né, que trabalha na área de todas as redes sociais, ou seja, o Fim de Tarde estará a partir de agora, nesse momento, em várias redes, no Nordeste afora, no Brasil afora, com certeza absoluta, pelo trabalho que eles fazem extraordinário. Eu quero cumprimentar também o João Vitor. João Vitor, o João Vitor que está lá na frente, o João Vitor que é cearense, mas mora em Cascalho Rico, né? E também qual é o nome dela? Paula. A Paula também que está aqui. João, se você quiser ficar aqui sentadinho no sofá, tá ali do lado, pode ficar, tá? Mas, Valmir, eu fico muito feliz de poder, ao lado de vocês, e esse convite que nós fizemos, essa solicitação, vocês aqui aceram a vinda deles aqui. É justamente para falar sobre o Documentando Araguari. Mas eu queria só fazer uma observação. Naquela época, na década de 90, né, Valmir? 80 para 90, final de 80 para 90, quando a gente instituiu o seu programa, lá pela nossa querida Rádio Planalto, nossa irmã, com certeza absoluta foi muita dúvida para exercer um trabalho daquele e ter um desafio muito grande como esse. E você embalou, entrou no programa e hoje, depois de tantos anos, você mantém 2 horas de programa de jornalismo puro, legítimo, sem uma música como nós tocávamos direto, né, para preencher o espaço, hoje não tem mais. Então, parabéns mais uma vez pelo programa. Quando você falou que tem 120 cachoeiras, 150 cachoeiras, e você falou que achava que só tinha 10, a mesma coisa me surpreendi quando eu cheguei na Amazônia. Eu morei na Amazônia 2 anos ali no Brasil, entre a divisa do Brasil, Colômbia e Venezuela, onde nós ficamos em São Gabriel. Lá tem 750 comunidades indígenas catalogadas. E na verdade tem 1.200 comunidades catalogadas, 750. São 150 cachoeiras, mas catalogadas, porque tem muito mais do que isso, quase 2 centenas de cachoeiras. O Caleb de Araguari, o Vantes, estão nesse grande projeto Documentando Araguari, e nós já vamos bater um papinho com eles então. Caleb, muito boa noite, em nome do programa, o programa Fim de Tarde com o Valmir Brasileiro. Esteja à vontade aí para você cumprimentar os amigos da Mais FM e o Vantisson também. Boa noite. Muito obrigado, Mais FM, Edivar, muito obrigado ao Valmir pela oportunidade de estar aqui um pouco falando a respeito desse projeto maravilhoso. Aproveitar e agradecer o Edmar também, que está sendo patrocinador nosso aqui de tudo que está acontecendo. O apoio dele está sendo essencial para tudo isso ser realidade. Vantisson, você saiu lá do Nordeste, saiu do sul do Nordeste, lá e veio aqui para Araguari. Como é que você conheceu Araguari, afinal de contas? Olá, nossos amigos ouvintes, né, da Mais FM, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, através de Odimar, o convite, né, a ponte. É um prazer enorme poder estar nesse programa com esse estúdio maravilhoso, né, essa estrutura aqui. Estou me sentindo realmente assim, num ambiente... Pense, mas agradeço mais a recepção. Nós andamos aí dos 2.200 quilômetros, saindo do sul do Ceará até Araguari, mas não é por acaso, né? Nós, já é a 4ª vez que eu estou aqui nessa cidade maravilhosa. Nós, meu sogro e minha sogra moram aqui em Cascalho, então sempre nas férias nós estamos aqui por essa região fascinante que nós aprendemos a amar, né? Aprendemos aí a identificar, a estar junto, também catalogando, mapeando alguns pontos, né, que nós somos apaixonados por esse trabalho. Nós desenvolvemos lá no Cariri Cearense, para quem não sabe, sul do Ceará, mais ou menos aí 500 km de Fortaleza. Nós desenvolvemos um trabalho chamado Documentando Cariri. Cariri Cearense é uma das 14 regiões do Ceará, compõe aí 29 cidades. Nós fizemos um passaporte da cidade de lá, e nessas vindas para cá nós tivemos a ideia, né, por que não aqui em Araguari ter um passaporte também, a exemplo do que está dando certo lá já há mais de 3 anos, foi um grande sucesso no Ceará, lá no Cariri. E aí, em parceria com o Caleb, esse grande amigo, né, que nós encontramos aqui pelas trilhas de Araguari, grande parceiro agora, está pronto, está em mãos, vai ser lançado agora oficialmente sábado, né, no quintal do Rafa. Está aqui bonito, né, muito bonito o passaporte de Araguari ficou, todos os nossos ouvintes aí, sendo lançado com muita alegria e entusiasmo, e esperamos que vai ser um grande sucesso, como tem sido, né, esses últimos anos aí desenvolvendo esse trabalho lá. Caleb, fala para nós o que é realmente, embora o Valmir já falou para nós sobre o que vem a ser objetivamente o Documentando Araguari. Fala para nós sobre esse passaporte de turismo. O Documentando Araguari é como um catálogo dos pontos turísticos da cidade. Inclusive, é como se fosse um álbum de figurinhas, no qual a pessoa vai poder visitar os locais
e registrar um selo, colar um selo em cada um deles para marcar a sua visita naquele local, para incentivar o turismo, para incentivar as pessoas a conhecerem o que Araguari tem a oferecer. Quais são os pontos principais desse documentando Araguari, né, Valmir? Os pontos, né, que serão visitados, né? Porque é muito interessante, viu, Caleb, que você está dizendo isso sobre Araguari, essa questão de ter esse tanto de cachoeiras que a gente tem aqui, praticamente Araguari não conhece isso. Como é que o cidadão vai saber para conhecer? O que ele vai fazer para conhecer a partir desse lançamento agora, desse passaporte turístico de Araguari? Nesse passaporte consta informações sobre cada local, fotos, e através das nossas redes sociais, tanto Circuito Araguari como Documentando Araguari, a pessoa vai ter uma infinidade de recursos, suporte para poder conhecer cada um desses locais. Sim. E quem é que participa realmente? Quem é que participa disso? Essa é uma iniciativa criada por nós, do Circuito Araguari, eu, Caleb Souza, com o Vanson, uma parceria exclusiva entre a gente. Mas eu estou vendo aqui uma estrutura muito grande de montagem de vocês aqui com esse passaporte. Isso custa dinheiro. A gente sabe que isso custa dinheiro. De onde vem esse apoio para que vocês possam fazer um trabalho tão grande como esse? Sim, realmente envolve muitos custos e é uma iniciativa por nossa conta mesmo. Nosso amor, nosso carinho pela cidade nos motivou a dar esse presente para Araguari. O Rafael tem sido fundamental também lá no quintal do Rafa, né? Com certeza, o Rafael, inclusive um grande abraço, Rafa, cedeu o restaurante Quintal do Rafa ali para poder nos dar todo o suporte, inclusive para o lançamento desse marco incrível para a nossa cidade. Quem vai ter esse passaporte em mãos, hein, o Caleb? Esse passaporte vai ser disponibilizado em breve nas nossas redes sociais para o público em geral. Quem quiser adquirir, só entrar em contato que nós já vamos estar disponibilizando os meios para isso. Porque tem até um selo, né, do cidadão, se for numa determinada cachoeira, já vai encontrar lá, já vai colocar o selo ali, né, onde ele realmente compareceu. Sim, o passaporte já vem incluído os selos, a pessoa vai ter autonomia para ela mesma visitar os locais e registrar a sua passagem por lá. Só pontuar esse diferencial para nossos amigos aí, né, ouvintes da rádio, é que todos os passaportes que nós conhecemos aí Brasil afora, existem algumas iniciativas, né, parecidas. Talvez o maior exemplo aí seja da Estrada Real, aqui em Minas Gerais, mas o Pernambuco também fez um passaporte a nível de estado, iniciativa do governo do estado. O Fortaleza tem um passaporte da cidade, então algumas cidades do Brasil afora. Só que o grande diferencial é que essa iniciativa é uma iniciativa empreendedora, né, particular. Todos os que eu conheci que tive acesso foram iniciativa, investimento do governo. Então nós podemos ter essa grande alegria, né? Porque nós pensamos, criamos e com um diferencial que é os selos. Todos os passaportes que nós conhecemos, Brasil afora, você precisa ir um local e alguém vai carimbar para você. No nosso não, você já vai com todos os selos e você, conforme o seu tempo, conforme o seu roteiro, você mesmo cola, faz a anotação, recebe alguma assinatura, faz ali como se fosse um pedido de bolso, assim, carimbando a sua passagem, sem a necessidade de você ir destacar até um local, precisar que alguém faça um carimbo para você. Então é um grande diferencial o nosso passaporte. Agora é importante dizer, vamos ver, que nessa primeira edição agora que estão fazendo, vai ser lançado lá no quintal do Rafa. Inclusive foi bom você ter falado sobre o Rafa. O Rafael Vinícius hoje é um dos grandes nomes do ecoturismo da cidade de Araguari. O Rafa tem feito trabalho maravilhoso há muitos anos e sempre incentivando, né, instigando esse turismo na cidade de Araguari, levando pessoas para as trilhas, para tudo quanto é lugar, e o Rafa está dando total apoio. Agora, esse passaporte ele será comercializado nesse lançamento, até que possa depois conseguir um patrocínio, né, Valmir, igual você mesmo falou, né? Eu queria só fazer uma pergunta para o Caleb. Não envolve só cachoeiras, nós estamos falando de cachoeira, mas envolve mais, né, outras coisas também. Envolve muito mais. Nós temos a parte de patrimônio histórico, nosso, por exemplo, o Palácio dos Ferroviários, o cartão postal da cidade. E eu exalto bastante a ferrovia na nossa cidade. Araguari tem uma história ferroviária muito ampla. A cidade, o desenvolvimento de Araguari girou em torno da ferrovia. Então nós temos pontos turísticos relacionados a isso que são de grande importância. Temos... Edivar está vendo ali. Falando de cachoeira aqui, na verdade o Caleb está dizendo uma coisa muito interessante, viu, Edivar? Araguari tem pontos turísticos importantíssimos. Araguari fala que é uma cidade turística.
Mas a gente não tem aproveitado isso, não tem reconhecido isso que a gente tem aqui de bom nessa cidade. Como é que você descobriu que Araguari realmente tem tudo isso para mostrar e que estava escondido por aí, Caleb? Olha, eu sempre fui uma pessoa que gostei de explorar, sempre fiz trilhas desde criança, inclusive meu pai, abraço, Josué, meu pai, minha mãe também sempre me incentivaram a estar em busca, andando sempre nas roças. Meu pai, desde quando eu era criança, já me levava para esses locais e eu fui pegando gosto e mais para frente, por conta própria, saindo para explorar mais detalhes. Vamos falar com o Wanderson. Wanderson, como é que o senhor veio parar em Araguari? Por que Araguari? O senhor disse que já veio aqui umas 3 vezes. O senhor está vindo agora exclusivamente desta vez para cuidar desse projeto aí, Wanderson? Também, nós viemos em férias, né, aproveitando esse mês, né, em férias, mas na ocasião nós preparamos todos os detalhes para estar aqui junto, presencialmente, né, junto com o Caleb, para fazer esse lançamento. Nós nos empenhamos muito esses meses aí anteriores a esse mês, dedicando toda a parte de produção, a parte de curadoria, né, que o Caleb também se dedicou bastante aqui, validação dos textos, né, o que nós prezamos muito, fotos autorais, textos autorais. Toda a parte de produção foi feita exclusivamente por a gente. Então, assim, nós falamos isso assim, até de maneira enfática, porque é muito importante frisar quem está no front, né? Quem está no front organizando as coisas. Então, o Caleb aceitou o convite, né? Desde o primeiro contato. Falei, Caleb, vamos criar o passaporte de Araguari. E ele topou na hora, então começamos a desenvolver. Foi bem rápido, bem né? rápido, 2 assim, semanas. se dedicando, se debruçando, e a parte gráfica, né, ficou pronta, coisa mais linda. Vamos para a parte, né, de impressões, então nós fazemos vários testes, né, para ver a qualidade. Então eu imprimo vários formatos, com vários materiais. Quando aprovo o material, aí coloca para uma escala, né, para um número maior, e trouxemos para fazer esse lançamento aqui em Araguari. Né? Aproveitando esse mês, estaremos aqui com muita alegria. Estamos muito entusiasmados, assim, muito alegres e contentes também com as parcerias que surgiram, né? Por exemplo, o Edmar nos ajudou muito, tem nos ajudado muito. Queria agradecer aqui ao vivo, né, publicamente a ele mais uma vez, também como o Rafa e todo mundo que tem chegado, somado força, nossas famílias, né? Minha esposa que está aqui. Gosto sempre de frisar, é importante frisar, meu amor está sempre em tudo. Então, na verdade, era para ter sido lançado bem antes, porque quando eu falei, né, para a Mozão que nós íamos lançar, vamos testar, vamos fazer acontecer, e tudo é investimento nosso. Nunca, a exemplo do nosso, do Cariri, nunca teve um investimento financeiro de nenhum órgão. Sempre foi dos nossos salários, nós temos nossas carreiras, né, sou administrador, minha esposa servidora pública, e nós investimos muito do tempo e dos recursos para fazer as coisas acontecerem, porque nós acreditamos muito no potencial turístico. Acreditamos no Cariri e passamos a acreditar aqui também em Araguari, porque a cidade realmente me encantou com todo o potencial. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Edivar, queria. Eu sou até suspeito de falar alguma coisa. O que eu vejo parece que existe uma ponte entre Ceará e a nossa Araguari. Porque eu tenho muitas pessoas lá que eu conheço. Inclusive, eu recebi uma notícia aqui e tem que agradecer esse pessoal lá do Ceará, porque eles fizeram uma votação pesada no Tejutão, tá? Ganharam aqui a premiação. Depois a gente vai comentar sobre isso. Mas eu fico vendo esse elo, é um elo muito forte, sabe, Edmar? Do Ceará aqui com Araguari. Eu fico vendo o Wanderson aí dedicando ele com a sua esposa. E eu acabei de ver aqui, olha que nós temos muito que explorar essa região nossa, essa cidade nossa. Muito. Eu fiquei surpreso aqui, tá? Por quê? 99% do Araguari não conhece. E é do novo traçado. E é daqui, é nosso. Novo traçado, foi Olha, o Batalha Mauá construiu isso, ó. Através disso aqui, eu tenho certeza quantas visitações Justamente. que terá essa estação aqui, tá? Isso. É isso que nós precisamos, um incentivo. Isso aqui é acender uma luz. Eu estou falando isso lá do fundo do meu coração. Isso aqui é acender uma luz para o araguarino que precisa de explorar o turismo. Muita gente sai daqui, é lógico, precisa ver outros locais, visitar outras cidades, outras regiões. Mas 90%, mais de 90% do araguarino não conhece o que nós temos. Eu acredito que 90% do Araguari não conhece 10 cachoeiras. Não.
Não, Concorda? Eu não conheço 10 cachoeiras. não. Agora, Divar, o Valmir tocou num ponto muitíssimo importante. Eu acho que talvez seja assim, talvez seja a tese mais importante que nós deveríamos defender. Sim. Quando ele fez a pergunta para o Caleb, como que isso funciona? Ou seja, nós estamos vendo que Araguari está tendo uma nova mentalidade. Sim. A gente vê que está melhorando muito, porque os empresários, eles estão começando a investir nos locais, Sim. montando o local para recepção das pessoas, montando lanchonete, montando restaurante, melhorando as vias de acesso, As vias de acesso às são mais cachoeiras, de algumas importantes, cachoeiras, viu? Sim. abrindo as porteiras, vamos dizer assim, né, Valmir? Explorando o que tem de riqueza natural, igual, por exemplo, você pode ver as cachoeiras de Pirenópolis, com todo o respeito de Pirenópolis, que eu adoro Pirenópolis, né? Morei mais de 12 anos em Goiás, direto em Pirenópolis, mas eu vou contar um negócio para vocês, hein? As cachoeiras de Araguari, tem muitas cachoeiras mais bonitas que muitas aí de Pirenópolis. Mas por quê? Porque é uma cidade turística, né? Sim. Então nós precisamos explorar mais isso, os empresários têm que entrar, o secretário de desenvolvimento, Aí fala- desenvolvimento e turismo, que é o Diogo, está incentivando muito, está Pois é. começando a vestir, a pegar essa ideia bacana. Eu acho que é muito importante. Então muita coisa virá, viu, Valmir? Mas eu fico vendo, Timar, uma coisa que me chamou muita atenção, criaram esse passaporte, chamando a atenção do Araguari, fazendo uma alerta A ideia, para a né? sociedade da ideia e não ter nada de investimento de poder público nem de nada público. Não, particular, iniciativa particular. Isso é o que mais me admira quando a pessoa tem interesse, tem conhecimento e vai trazendo para nós, para a nossa região, essa cultura para a gente explorar o que nós temos. Justamente. Isso aí me trouxe muito entusiasmo isso aí. Que Lá bacana. no fundo do meu coração. E fico feliz, Edmar, em você também ser um elo, um braço direito dessas duas figuras aqui que estão representando esse passaporte, mostrando para nós, Araguari, não falar nós, porque está me mostrando também, explorar mais o que nós temos. E valorizar mais as pratas da casa também, né? Perfeitamente. É importante, né, Valmir? Perfeito. Muito importante. Deixa eu te perguntar lá pro Vanson, né? Eu tô achando que ele vai no Juazeiro, hein? Rapaz, tá feito o convite aqui. Porque Cariri, o que o senhor faz, o que o senhor fez lá, o projeto de Cariri, que é uma coisa importantíssima demais, né? Para o setor também, e até para o país, por que não? O senhor viu em Araguari essa possibilidade do projeto ser tão importante como foi lá em Cariri que o senhor fez lá o projeto? Confesso que a primeira vez que eu pisei em Araguari, eu vou botar aqui para não me deixar mentir. Vamos fazer o passaporte de Araguari, porque eu imaginei na mesma hora que o que nós fizemos lá daria certo aqui. E o que nós fizemos lá, Cariri tem 29 cidades. Certo. Então assim, é um raio de quilometragem muito grande, mas claro que nós nos dedicamos décadas, né? De fotografia, de mapeamento turístico, vídeo. Então assim, já é um trabalho mais massivo, né? Então é duradouro. E que veio dar certo agora depois de, né, muitas tentativas e muito esforço. Eu imaginei que em Araguari, pelo potencial, né, que nós, quando nós começamos a fazer a visitação, foto, e aí eu encontrei, né, o circuito de Araguari, dando dicas, aí vai, né, nesse local, visita tal local, e nós criamos uma amizade aí que já perdura aí 4 anos, e mantendo contato ao longo do ano, sabe? Então eu imaginei que daria certo aqui, porque deu certo lá, né? E deu certo em outras regiões do Brasil, né? Como incentivo para o turismo, incentivar pessoas, inclusive atrair olhares, né, de fora. Por que não, né? Por que não vir para cá? Por que não se estender? Por exemplo, nós temos a Chapada do Araripe. Muitos conhecem chapadas pelo Brasil afora, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina. E por que não conhecer a nossa Chapada no sul do Ceará, que também, inclusive, lá tem a primeira floresta reconhecida nacionalmente, né? Floresta Nacional, que é a Floresta Nacional do Araripe. Quando nós pensamos nisso, não, precisa de divulgação, então. Porque o dinheiro que leva a pessoa até Diamantina, ela leva até a Chapada do Araripe no Ceará. Ou o que dinheiro que traz até Ouro Preto vai trazer para Araguari, né? Por que não? Então, assim, esse incentivo, né? Claro que precisa de um trabalho, e aí juntar forças, né? Obviamente a gente não faz nada só, precisa de essa somatória de forças, mas demonstra que quando a gente quer, né, alguma coisa, a gente faz. E obviamente aqui a primeira edição é impossível, assim como nós colocamos lá, gente, lá nós temos selos, né, também. Nós temos 32 mil selos
é impossível fazer numa edição só, então a ideia é que você tenha continuidade. As pessoas finalizem esses selos. E agora, Caleb? E agora, Vanson? Tem mais selos, mais edição. Mais passaporte. Para que isso tenha uma continuidade. E aí, claro, à luz, né, do que nós tentamos fazer lá, muitas vezes, trazer também para as escolas, faculdades, né? Para que esse turismo que atrai, que movimenta a economia, né? Que leva, por exemplo, para a visitação, né, lá no Edmar, no espaço, né? Maravilhoso, por sinal, que nós fomos recebidos, atrai para um artesão, para um músico local, para um restaurante local, movimenta a economia, atrai olhares. Então, acho que tudo isso, né, é possível sim, com certeza. E a ideia é sempre crescer, né? Expandir para um digital, também para ter físico e digital. Então, estamos em trâmite, né, para isso. As edições também já estão encaminhadas para ter continuidade e que não só, né, o cidadão aqui de Araguari, mas turistas possam experimentar, né, possam experienciar isso e carimbar, né? Na verdade, quem vai carimbar, quem vai aprovar, né, é quem vai usar. Então, é possível, é importantíssimo o uso, né, das pessoas para que testificar, né, que deu certo, assim como tem dado certo também aí em outras regiões. Deixa eu entender uma coisa, então, o Anderson. Pelo tamanho do projeto, pela importância desse projeto que está começando agora em Araguari, o senhor vai ter que estar por aqui. O senhor vai ficar por aqui? Como é que vai ser? Porque agora nós sabemos que o Caleb vai precisar de muito de você junto aqui. O senhor vai voltar lá para o Ceará, lá para Cariri. Aliás, falando em Cariri, quero mandar um abraço lá para a Verusca, no Cariri, tá vendo? Estamos sendo ouvidos lá no Cariri. Eita, minha Verusca, irmã. Cariri, Minha irmã. É sua irmã, né? Minha irmã tá ouvindo, então eu mandei o link agora há pouco no grupo da família. Ela está acompanhando pelo Instagram lá. Um grande abraço para minha família maravilhosa lá do Ceará, Verusca. A Edivânia, minha irmã também então todo mundo assistindo lá em peso. Mandei agora há pouco o link, né? Que delícia. Para que as pessoas assistam. Um grande abraço para toda minha família, que eu amo tanto, né? Eu sei que estão aí com saudade, mas estamos aqui aproveitando ao máximo aqui do Triângulo Mineiro, né? Andando bastante. E vamos ter que voltar, né? Porque nós temos nossas atividades lá, mas a ideia é que nós possamos vir mais vezes aqui em Araguari, né? Para que nós possamos aí desempenhar ainda mais. Eu estou muito animado e espero realmente que tome proporções, né, assim, realmente muito maiores do princípio, para que nós possamos estar mais vezes aqui com vocês, né? Fica a internet, né, Demar? Está vendo só lá no Cariri, neste momento, a Edivânia, a Verusca. E a gente é ouvido por grande parte deste país, pelo mundo também. Eu sei neste momento lá na Itália, lá em Milão, a Rosa, que é uma araguarina também, que mora lá há mais de 20 anos também, não é? Está acompanhando o programa também lá na Itália. Mas a Maria Cristina faz uma pergunta aqui, deixa eu perguntar para o Caleb. Tendo então o passaporte, quem tem esse passaporte? Terá um guia? Como é que seria isso, Caleb? Não, esse passaporte vai ser disponibilizado para o público em geral, nós vamos comercializar ele. Se alguém precisar de alguma ajuda para chegar em um local, saber onde fica, pode entrar em contato conosco através do Instagram, do WhatsApp, Circuito Araguari, Documentando Araguari, e nós vamos dar todo o apoio para essas pessoas. Bingo, que pergunta extraordinária. Eu já vou fazer uma propaganda então aqui do Rafa e do Caleb. O Caleb é do Circuito Araguari, o Rafa é do Ecoturismo de Araguari. Juntos, e outras pessoas também, eles já estão montando inclusive viagens turísticas, ou seja, finais de semana para determinados locais, não é isso mesmo? Então é só você manter contato. Já tem os guias, o Caleb é um deles e o próprio Rafael Vinícius é um também, o Rafael Farias é um dos guias também. Realmente o Valmir falou uma coisa muito importante. É importante que tenha um guia em determinados locais, não é mesmo? Por exemplo, ele mostrou lá a antiga estação da Bucaina atual. Ou seja, precisa de um guia, né? Tem locais que precisam realmente de um guia, por causa da segurança, inclusive, né? Locais com acesso é difícil, precisa de cuidado. Mas agora tem muitos trilheiros, tem muito aventureiro, curioso, que já passa por lá, já pega o passaporte e carimba, né, Valmir? Isso é importante. Tá bom. A gente tem um tempo aqui, né, a cumprir também. Que bacana. Mas deixa eu perguntar para você aí, o Caleb. Vai ser agora dia 19, não é isso? Vai ser. Quem é que vai estar presente? Quem é que é convidado para estar presente nesse lançamento? Todos são convidados a comparecer no restaurante Quintal do Rafa, no sábado, às 20 horas. Nós preparamos já muita coisa, na verdade.
um evento especial, uma palestra, falando um pouquinho sobre nossa cidade e sobre esse projeto. Que bacana. Nesse caso, secretários, prefeitos, estão todos convidados. Estão todos convidados. Inclusive, Araguari hoje ela fala muito em turismo, né? Sim, Então a sim. presença dos secretários também Sim, todos de estão. meio ambiente, vai estar- Diogo, o Ederson, também presidente é da da FAEC, FAEC, todos estão convidados. vamos estar todos lá, não é isso? Sim, com Certamente certeza. vão apaixonar pelo projeto, né, Dilma? É claro que sim, é isso Eu mesmo. gostaria só de destacar um ponto interessante, que a gente começou o assunto falando de cachoeiras, né? Araguari com mais de 150 cachoeiras catalogadas. E eu tenho que dar o crédito a isso ao meu amigo Paulo Cascão, que já faz mais de 10 anos que realizou esse trabalho, catalogando essas cachoeiras. Tem foto de cada uma, localização. O trabalho dele é inédito, espetacular na nossa cidade. Quem quiser acompanhar ele, canal Trilhas e Cachoeiras no YouTube ou no Instagram, isso é excelente. Legal. Maravilha. Nós estamos dando a palavra para o Vandson Oliveira. Você não quer cantar uma música aí para nós, não? Uma poesia, pelo menos um versinho aí, lá do Nordeste afora. Vamos lá. O que você tem de bom para nós aí? Eu só queria destacar, mais cedo também falou sobre isso, né? Nós moramos muito próximo, né, da terra do Luiz Gonzaga, né? Para nós, né, o maior de todos é o Cidão Rei na música, não só para nordestino, né, mas para nós especialmente. É Luiz Gonzaga que cantou todas as mazelas, as alegrias, cantou todas as temáticas do sertanejo, né? E ele sempre fazia um convite para visitar, né, ao Teatrinho de Açúcar, que é a cidade, né, que eu nasci. Vou fazer isso, mas como convite para todo mundo que está ouvindo, para visitar a nossa região, né? Eu não sei o que vocês já ouviram falar sobre Nordeste, mas eu peço que vocês esqueçam tudo que vocês já ouviram falar e testifiquem pessoalmente, presencialmente, o que é o espetáculo Nordeste. Ele vibra em todas as emoções possíveis e imagináveis daquele lugar, pela sua fé, pela sua força, pela sua religiosidade, mas sobretudo aí sobre a resiliência, né? Como a caatinga, nosso bioma, que na estiagem ele fica cinza, mas na chuva ele floresce, fica verde, faz o verde se pintar, e assim é o sertanejo, né? O sertanejo se faz se pintar com a chuva, alegra-se. Ouvi falar, minha mãe, um abraço da minha mãe, disse que está chovendo muito lá no nosso Cariri, então o convite, né? E o verso de Luiz Gonzaga, né, falava assim: eu vou pro Crato, vou matar minha saudade, ver minha morena, reviver aquele abraço. Eu vou pro Crato, já não fico mais aqui. Cratinho de Açúcar, tijolo de Buriti. E para aqueles que não sabem o que é o tijolo de Buriti, é um doce maravilhoso. O Buriti ele é família da tâmara, né, para os mais conhecidos, mas é um dos doces mais espetaculares que se pode existir. E ele compara essa cidade a um tijolo de Buriti, né, como doce. E todo mundo fala que quando você visita o Cariri, as águas daquele lugar, você nunca mais esquece. Então, convido todos os nossos ouvintes, né, aqui da cidade de Araguari e região, para conhecer o Cariri cearense, conhecer o nosso Ceará maravilhoso, que não é só praias, diga-se passagem, as praias mais espetaculares, mas tem muita coisa sertão adentro. É interessante que conhecer as águas lá de Cariri, não é isso? Não esquece jamais. Araguari é a mesma coisa, hein? Vocês estão sabendo disso, né? Fiquei sabendo dessa Essa água aqui, eu não quero sair daqui mais, tá? E quando você está falando aí do fundo musical lá, uma música lá do Cariri, né? Luiz Gonzaga, Luiz Vamos Gonzaga, lá. nosso rei baiano. Nós fizemos inclusive uma visitação, uma expedição agora para Exu, né? Pernambuco, que fica a 90 quilômetros, mas é muito próximo ali da gente. E ele veio muitas vezes para o Cariri cearense, né? E foi muitas vezes para aquela localidade, cantou todos os versos de Juazeiro do Norte, cantou do Barbalha, cantou do Grato, cantou o Ceará inteiro. Então, estou fazendo uma alusão, né? Para uma homenagem ao nosso rei do Baião, mas também para um convite para todos os nossos amigos, né? Conhecerem o nosso Cariri. E também, né? Agradecer imensamente a todos vocês que nos receberam, né? Tem recebido esse projeto, esse trabalho. Muito obrigado a todas as rádios que abriram suas portas. Olha, Edmar, mais uma vez, você foi essencial, né? Nessa ponte
né? Muito obrigado mesmo ao Caleb, tem sido uma... Inclusive, muitas coisas que estão aqui no nosso passaporte relacionadas à história da cidade, à história da ferrovia, são do livro do Edmar, do Batalhão Mauá, da Estrada de Ferro de Goiás. Então, nossa referência bibliográfica aqui. Muito obrigado. Valmir, mais uma vez, muito obrigado a você, ao Edivar, valeu demais. Eu prometo vir aqui a semana que vem, porque eu tenho que falar sobre o dia do ferroviário e sobre também os 60 anos do Batalhão Mauá, chegada em Araguari, hein? 10 de maio de 1965, 10 de maio de 2025, 60 anos da chegada do batalhão em Araguari. E eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. Só quero prometer um negócio para vocês. Nós iremos em Juazeiro do Norte. E vamos lembrar de tudo que ele falou lá da região dele aqui, falando da água, falando das belezas, da natureza. E eu vou falar também lá de Araguari. Coisa boa, hein? Obrigado pelas presenças, tá? E vamos então participar deste dia 19 agora, 19 de abril, lá no Quintal do Rapa, deste grande lançamento do passaporte de turismo documentando Araguari. Vai ser realmente um espetáculo. São agora exatamente 19 horas e 42 minutos, então. Matheus, vamos fazer um rápido intervalo comercial aí, a gente volta. Antes de fazer esse intervalo, quero agradecer essa turma, parabenizar pelo talento, pela iniciativa. E eu quero agradecer a todos os ouvintes da Mais FM, das minhas redes sociais, que votaram na equipe de profissionais do supermercado Tijotão, que ganharam em primeiro lugar no Brasil, tá? Tijotão, primeiro lugar no Brasil? Primeiro lugar no Brasil e São Paulo. Eles foram premiados, tá? Araguari, mais uma vez, destacando o Edmar. Nacionalmente. E a gente fez um trabalho para que as pessoas votassem. A gente precisa disso. E, mais uma vez, estou feliz, agradecer cada um. Agradecer lá no Ceará, porque eu tive lá no Ceará, eu tenho certeza que lá uns 10 amigos meus votaram nos tubertinos. Vou falar dos tubertinos porque a equipe, o Diego e o Helder do supermercado Tijotão, eles ganharam em primeiro lugar profissionais tubano do Brasil, tá? Você veja bem demais. Eles enfrentaram o quê? Grandes redes, Supermercados. As grandes redes do Brasil, eles enfrentaram em Araguari. Ganharam em Minas Gerais, foram disputar a nível de Brasil, ganhou a nível de Brasil, a cidade de Araguari com o Tejotão, hein, irmão? Isso é um motivo de muito orgulho para nós. São dois jovens empreendedores, inteligentíssimos, e com certeza absoluta, este prêmio não é só deles, é de toda a cidade de Araguari, que sente-se honrada e orgulhosa realmente com essa condecoração. Parabéns a todos vocês, parabéns ao Tubertino, que é o mentor de tudo, agradeço, né? E parabéns a todos vocês aí, parabéns. Uma alegria extraordinária para nós podermos aí celebrar realmente. Parabéns. Ok, vamos a um rápido intervalo comercial. São agora 19 horas e 45 minutos.